Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao assunto de homomorfismo de grupos, vendo mais algumas propriedades que essas funções possuem. O primeiro conceito que a gente tem é análogo ao conceito que a gente tinha no caso de anéis, que é a ideia de kernel. Então, se eu tenho dois grupos G e H, e um homomorfismo F que vai de G para H, a gente vai chamar de núcleo ou kernel desse homomorfismo e denotar esse conjunto por N de F ou Ker de F. O subconjunto de G, definido como Ker de F, é o conjunto de todos os elementos que estão no grupo G, que ao aplicar a função F nesse elemento, eu obtenho como resultado o elemento neutro do conjunto H. Então, o kernel é o conjunto de todos os elementos que, ao aplicar a função nele, eu obtenho o elemento neutro. Então, vamos ver alguns exemplos de como calcular isso. Então, se eu pego um morfismo que vai dizer para o conjunto dos complexos menos o zero, a gente já viu na aula passada, né, que é o f de x igual a i elevado a x. Quem que vai ser o kernel desse homomorfismo? Pela definição, o que é o kernel do homomorfismo f? É o conjunto de todos os x que estão no domínio da minha função, tais que ao aplicar a função nesse elemento, eu obtenho o elemento neutro do contradomínio. Aqui o meu conjunto contradomínio é os complexos com a multiplicação, então o elemento neutro é o 1. Então o que eu quero resolver? Eu quero resolver essa equação f de x igual a 1. Só que o que a f faz? Ela pega um x qualquer e calcula a potência de i elevado a esse número inteiro x. Agora, quando é que o número complexo i elevado à potência x dá 1? Isso acontece se somente se o x for um número do tipo 4k, de k é um número inteiro qualquer. Então, o que a gente tem? O kernel desse homomorfismo f é o quê? É o conjunto de todos os números na forma 4k, onde k é um número inteiro qualquer. E isso aqui sempre está contido dentro do domínio, que é o conjunto dos inteiros. E aí, se a gente olha para esse kernel, se eu pego dois elementos quaisquer aqui dentro, ou se eu calculo a f no 0, dá i elevado a 0, que é 1. E se eu calculo a f no 4, dá i elevado a 4, que também é 1. E aí o que eu tenho? Eu tenho dois elementos distintos que produzem a mesma imagem, ou seja, essa função f não é injetora. Um outro caso, se a gente pega o homomorfismo G de R mais menos o zero para R, dado por G de x igual a Ln de x, a gente já viu que nesse caso aqui eu considero esse grupo um grupo multiplicativo e aqui um grupo aditivo. Essa função é um homomorfismo e o que vai ser o kernel dessa função G? É novamente o conjunto de todos os elementos do domínio, tais que a G aplicado nesse x dá o elemento neutro do contradomínio. Aqui R é um grupo aditivo, então o elemento neutro é o zero. Então o que eu quero saber? Eu quero saber quais são todos os valores de x, tais que G de x é igual a zero. Mas G de x é Ln de x, então eu quero saber todos os valores de x, tais que Ln de x é igual a zero. Isso acontece se somente se o quê? E elevado a zero for x, que é se somente se o x é igual a 1. Então existe um único elemento que é o 1. Então o kernel desse homomorfismo G aqui é só o elemento neutro da multiplicação. Como último exemplo, se a gente considera um homomorfismo que vai dizer para Zm que leva o x na classe de equivalência dele, quando esse m é um número fixo, o que a gente tem? Kernel do homomorfismo H é o conjunto de todos os números inteiros, tais que H aplicado no x dá o elemento neutro do contradomínio. Mas o elemento neutro do contradomínio aqui é o quê? É a classe do zero barra. Aqui, esse Zm é um grupo com a soma de classes de equivalência, então o elemento neutro é a classe do zero. Agora, H de x igual a zero barra, o que a função h faz? Pega um elemento x e leva o zero barra. Mas quando é que a classe do x é igual à classe do zero? Isso acontece se somente se o x é congruente a zero módulo m. Mas x congruente a zero módulo m significa o quê? Que x tem que ser igual ao número da forma mk, onde k é um número inteiro qualquer. Então, o kernel desse homomorfismo vai ser o quê? Todos os números na forma mk, onde k é um número inteiro qualquer. Novamente, se eu pego dois elementos aqui dentro, se eu pego o 0, h aplicado no 0 dá o 0 barra. Se eu pego o m, h aplicado no m é a classe do m, mas a classe do m é igual à classe do 0. Então aqui também eu tenho dois elementos distintos que produzem a mesma imagem, ou seja, essa função também não é injetora. E aí essa propriedade vai valer para qualquer homomorfismo num grupo, né? Então se eu tenho um grupo G com uma operação asterisco e um grupo H com uma operação triângulo e um homomorfismo de G para H, o que a gente tem? O kernel desse homomorfismo sempre vai ser um subgrupo de G e F é um monomorfismo, ou seja, um homomorfismo injetor se somente se o kernel de F for igual ao elemento neutro
do conjunto G. Novamente, é um caso análogo ao que a gente tinha para anel, só que no caso de anel, o kernel é um subanel e aqui essa condição é a mesma, né? O homomorfismo de anéis é injetor se somente se o kernel contém só o elemento neutro da soma desse anel. Aqui, como eu só tenho uma única operação, o kernel só contém o neutro dessa operação. Bom, como é que a gente prova essa proposição? Para o item I, o que eu quero provar? Eu quero provar que o kernel é um subgrupo. Como é que eu provo que um conjunto K contido em G é subgrupo? Se acontecer o quê? Primeiro, K for diferente de vazio. Segundo, x a menos 1 pertence a K para todo x no conjunto K. E terceiro, x operado com y pertence a K para quaisquer elementos que eu pego nesse conjunto K. Então eu preciso mostrar que esse conjunto kernel satisfaz essas três condições. Bom, primeiro, por que o kernel é não vazio? Como f é um homomorfismo, ela sempre leva o elemento neutro de G para o elemento neutro de H. Então, como f é um homomorfismo de grupos, então f aplicado no elemento neutro de G é o elemento neutro de H, logo o elemento neutro de G pertence ao kernel de f. Ou seja, kernel de f é diferente. Agora eu vou pegar dois elementos, x e y, no kernel e mostrar que eles satisfazem essas duas condições. Agora, sejam x e y no kernel de f. Se eles estão no kernel, o que eu sei? Eu sei que ao aplicar a f no x, isso dá o elemento neutro do grupo H, e ao aplicar a f no y, isso também dá o elemento neutro do grupo H. Então, o que vai acontecer se eu aplico a f no inverso do x? Como f é homomorfismo, a gente já viu que f aplicado no inverso do x é a mesma coisa que o inverso da f de x. Mas f de x vai ser o quê? X está no kernel, f de x sempre é o elemento neutro. Então, esse é o elemento neutro inverso, mas o inverso do neutro é ele mesmo. Então, o que a gente tem? A f aplicada no inverso do x dá o elemento neutro. Logo, isso aqui me permite concluir que o x a menos 1 está no kernel. Agora, se eu faço f de x operado com y, esse é o quê? Como f é homomorfismo, é f de x operado com f de y, mas x está no kernel, f de x é um neutro, y está no kernel, f de y também é um neutro, neutro operado com neutro é o próprio neutro. Então, isso significa o quê? A f aplicado nesse elemento está dando o elemento neutro, ou seja, esse elemento também está no kernel. E assim, x a menos 1 pertence ao kernel da f e xy também pertence ao kernel da f. Portanto, kernel de f é sempre um subgrupo do grupo G. Então, independente de quem seja o homomorfismo f, o kernel dele sempre vai ser um subgrupo. Agora, a segunda afirmação diz o quê? Esse homomorfismo é injetor somente se o kernel contiver somente o elemento neutro. Então vamos supor que esse homomorfismo é injetor e mostrar que o kernel só tem um neutro e depois o contrário. Então suponha que f é um homomorfismo injetor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento qualquer no kernel desse homomorfismo e vou mostrar que ele é igual ao neutro. Se um elemento qualquer é igual ao neutro, é porque esse kernel só tem o neutro, ou seja, x pertencente ao kernel de f. Daí, o que a gente tem? Se ele está no kernel de f, quando eu aplico a f nesse elemento, tem que dar o elemento neutro do grupo H. Mas o elemento neutro de H é sempre igual ao homomorfismo f aplicado no elemento neutro de G. Mas a gente está supondo o quê? Que esse homomorfismo é injetor. Se eu tenho a f aplicado nesse elemento igual a f aplicado nesse outro elemento, é porque esses dois elementos aqui têm que serem iguais. Mas f é uma função injetora por hipótese. Logo, o x é igual ao elemento neutro de G. E aí, como esse x era um elemento qualquer, significa então que o kernel da f contém só o elemento neutro. Agora, para a segunda parte, eu vou supor que o kernel só tem um elemento neutro e vou tentar chegar à conclusão que esse homomorfismo é um monomorfismo, ou seja, um homomorfismo injetor. Agora, suponha que o kernel da f é só o elemento neutro. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a função f é uma função injetora. Para mostrar que ela é injetora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos, de modo que a f aplicada no x é igual a f aplicada no y, e aí eu quero chegar à conclusão
que o x é igual a y. É isso que eu vou fazer. Então, sejam x e y elementos de G tais que a f aplicada no x é igual a f aplicada no y. Mas eu não sei quem que é essa função f, não conheço esses elementos x e y, então eu vou ter que trabalhar com isso aqui simplesmente com a informação de que f é um homomorfismo e que esses elementos estão num grupo, no caso, no grupo H. Se esse elemento está no grupo H, ele precisa ter obrigatoriamente o inverso. Então eu posso operar pela operação de H com o inverso desse elemento aqui dos dois lados, desse f de y dos dois lados. E aí escrever o quê? F de x operado com f de y inverso, isso é igual a f de y operado com f de y inverso. F de y operado com f de y inverso, isso é o elemento neutro do grupo H. F é um homomorfismo. O inverso do f de y é o f do inverso de y. E aí a gente fica com o quê? F de x operado com f de y a menos 1 igual ao elemento neutro de H. De novo, usando que f é um homomorfismo, isso vira f de x operado com y a menos 1 igual ao elemento neutro de H. Mas qual que é a hipótese que a gente está aqui? A nossa hipótese é que o kernel desse homomorfismo contém somente o elemento neutro. Aonde eu estou chegando? Que a f aplicada nesse elemento x operado com y inverso dá o elemento neutro, ou seja, esse elemento está no kernel. E então, x operado com y a menos 1 pertence ao kernel da f, que contém só o elemento neutro. Se esse elemento está aqui dentro, então x operado com y a menos 1 é o elemento neutro de G. Operando com y dos dois lados, eu vou chegar aonde? X operado com y a menos 1 operado com y é igual ao elemento neutro de G operado com y. Agora eu estou num grupo, a operação é associativa, então eu posso organizar essa operação desse jeito, e aí y menos 1 operado com y é o elemento neutro de G, e x operado com elemento neutro é o próprio x. Então isso fica x, elemento neutro operado com y é o próprio y. Então, onde a gente chegou? Eu peguei dois elementos que eu supus que a f aplicado neles dava o mesmo resultado. A conclusão que a gente está chegando é que esses elementos são iguais. Logo, f é realmente uma função injetora como a gente queria. Então, no caso de grupo, a gente também pode usar o kernel do homomorfismo para determinar se essa função é ou não uma função injetora. Então, continuando com as propriedades de homomorfismo, o que a gente tem? Se eu pego H, J e L grupos, com certas operações, aqui eu vou omitir as operações do grupo para não sobrecarregar demais a notação. Então, eu vou admitir que esses grupos todos vão usar uma notação multiplicativa, porque senão eu teria que considerar esse H como certa operação asterisco, isso aqui como uma operação triângulo, e esse daqui como operação bola-ponto, por exemplo. E aí ia ficar muito sobrecarregada a notação. Então, para isso, eu vou usar a notação multiplicativa nos três casos. Então, se eu pego H, J e L grupos, F de H para J é um homomorfismo e G de J para L também homomorfismos, o que vai acontecer? Nesse caso, como o contradomínio da F é igual ao domínio da G, eu posso definir a composta de G com F. Então, a composta de G com F, que é uma função que vai do domínio da F, que é o H, para o contradomínio da G, que é o L, também vai ser um homomorfismo de grupos, ou seja, a composição de homomorfismos de grupos é novamente um homomorfismo de grupo. Então, para mostrar que G composta com F é um homomorfismo, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa função, aplicar em elementos do domínio, digamos x, y, e eu preciso chegar ao quê? A conclusão que isso é a mesma coisa que a G composta com F calculada no x, operado com a G composta com F calculada no y, onde essa operação aqui é a operação no conjunto L e essa operação aqui é a operação do conjunto H. Então, sejam x e y elementos do subgrupo H. O que a gente tem? Se eu calculo G composta com F no x operado com y, isso é o quê? Por definição de composição, isso é G calculada na F de x operado com y. Agora, F é um homomorfismo de grupos. F aplicado nesse produto vira o quê? Vira F aplicada no primeiro, operado com a F aplicada no segundo. Agora, esse F de x pertence aonde? Pertence ao conjunto J. F de y pertence também ao conjunto J. Por quê? Porque a f é uma função que vai do conjunto H para o conjunto J. Agora, G é um homomorfismo de grupos. Então, a G aplicado no produto desse elemento por esse daqui é o quê? É a G aplicada no primeiro, operado com a G aplicado no segundo elemento.
Agora, G aplicado no f de x é a definição de G composta com f calculada no x. G de f de y é a definição de G composta com f calculada no y. Então a gente está chegando aonde? Se eu aplico essa função G composta com f no produto de x por y, é essa composição no primeiro operado com essa composição no segundo elemento. Portanto, G composta com f é um homomorfismo de grupos, como a gente queria. E aí essa proposição tem uma consequência imediata que é o quê? Quando a gente estudou funções, a gente viu que se eu tenho duas funções injetoras, a composição delas também é injetora. E se eu tenho duas funções sobrejetoras, a composição delas também é sobrejetora. Então, se essas duas funções forem injetoras, esse homomorfismo é injetor. Se essas duas funções forem sobrejetoras, esse homomorfismo também é sobrejetor, que é esse corolário. Se f e g são homomorfismos injetores, então a composição também é injetor, e se por um acaso eles forem sobrejetores, essa composição também é um homomorfismo sobrejetor. E uma última propriedade de homomorfismos de grupos é a seguinte: se f de g para h for um isomorfismo de grupos, ou seja, uma função bijetora, então a função inversa vai existir porque f é bijetora. Sendo bijetora, ela sempre admite uma função inversa, e a função inversa que vai de h para g também vai ser um isomorfismo de grupo. Bom, então vamos demonstrar essa proposição. O que eu preciso fazer aqui? Preciso mostrar que a inversa é um isomorfismo de grupos, ou seja, que a inversa é bijetora e é um homomorfismo de grupos. Primeiro, que a função inversa existe e é também bijetora, isso é uma consequência de resultados que a gente mostrou quando estava falando de funções. Então, como f de g para h é bijetora, então a f a menos 1 de h para g existe e é também bijetora. Então a gente só precisa mostrar que ela é realmente um homomorfismo de grupos. Mostremos que f(-1) é um homomorfismo de grupos. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do domínio dessa função. Então assim, sejam y1 e y2 elementos do conjunto H. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa função f(-1) de H para G é um homomorfismo de grupos. Então, eu quero mostrar que f(-1) de H para G é um homomorfismo de grupos. Então, eu preciso mostrar o quê? Que f(-1) aplicado em y1 operado com y2 é a mesma coisa que f a menos 1 no y1 operado com f a menos 1 no y2. Aqui, né, lembrando, f vai de H para G, então aqui eu vou aplicar a operação do domínio, que é o conjunto H, aqui eu vou aplicar a operação do contradomínio, que é o conjunto G. Agora, y1 e y2 estão no conjunto H, que é o contradomínio da função f, e f é isomorfismo, ou seja, é uma função sobrejetora. Como f de G para H é sobrejetora, existem x1 e x2 no conjunto G, tais que a f aplicado no x1 é o y1 e a f aplicado no x2 é o y2. E aí, pela definição da função inversa, o que eu tenho? Se a f leva o x1 para o y1, a f a menos 1 vai fazer o quê? Vai pegar o y1 e levar no x1. Se a f leva o x2 para o y2, a f a menos 1 vai levar o y2 no x2. Então, se eu faço a f a menos 1 de y1 operado com y2, isso é o quê? É a f a menos 1. y1 é quem? É a f de x1, y2 é a f de x2. Só que f é um homomorfismo de grupos. F de x1 operado com f de x2, isso é a mesma coisa que a f de x1 operado com x2. Mas a f a menos 1 da f, isso aqui é sempre a função identidade. E a identidade aplicada no x1 operado com x2, isso aqui é sempre x1 operado com x2. Mas quem que é x1? x1 é o f a menos 1 de y1, que é isso daqui. Quem que é o x2? f a menos 1 de y2. Então isso aqui é f a menos 1 de y1 operado com f a menos 1 de y2. Então o que eu tenho aqui? Eu apliquei a f a menos 1 em y1 operado com y2. Isso virou f a menos 1 no y1 operado com f a menos 1 no y2. Ou seja, f a menos 1 realmente é um homomorfismo de grupos. E como a gente já sabe que essa função é bijetora, portanto, vai ser um isomorfismo. O que encerra a demonstração. Bom, essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode aplicar homomorfismos para compreender um pouquinho melhor os grupos.